Você sabia que todos os anos cerca de 15 milhões de bebês nascem prematuros no mundo? O pré-natal é o primeiro grande passo para garantir a saúde da mãe e do bebê. E é a principal forma de prevenção da prematuridade. Eu sou Adriane Proba, gerente técnica do São Francisco Hospital e Maternidade. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast especial, Novembro Roxo, o mês da prematuridade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a prematuridade é a principal causa de mortalidade infantil. No Brasil, cerca de 340 mil bebês nascem prematuros por ano. Isso corresponde a aproximadamente 12% do total de nascimentos no país e coloca o Brasil num percentual acima da média global. E ele está entre os 10 países com maior número de nascimentos prematuros. Esses dados são realmente alarmantes e mostram que nós estamos diante de um quadro, de um cenário de saúde pública. E é por isso que o mês de novembro ele é dedicado a ações de enfrentamento ao combate do parto prematuro, ações de prevenção em todo o mundo. Isso começou lá em 2008 na Europa, essas ações de prevenção da prematuridade, e em 2011 elas se fortaleceram aqui no Brasil. Recentemente, bem recente mesmo, em setembro deste ano, foi sancionada uma lei federal oficializando o Novembro Roxo como o mês de conscientização da prematuridade e o dia 17 de novembro como o Dia Nacional da Prematuridade no Brasil. E dentro deste contexto da prematuridade, todos os anos é definido um tema para a gente discutir sobre a prematuridade. E o tema deste ano é: garanta aos prematuros começos saudáveis para futuros brilhantes. Essa campanha global, ela reforça a importância do cuidado especializado e humanizado. E o começo deste prematuro, ele inicia dentro da unidade de terapia intensiva neonatal, a UTI neonatal, sendo fundamental uma equipe multiprofissional para garantir essa assistência humanizada e especializada. E para essa conversa tão especial, eu tenho a alegria de receber 3 profissionais incríveis que diariamente vivem esse universo de perto da prematuridade. A doutora Ana Beatriz Souza, coordenadora médica do Serviço de Neonatologia do São Francisco Hospital e Maternidade, coordenadora médica da Unidade Intensiva Neonatal do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, da Fiocruz, e preceptora do Programa de Residência Médica em Neonatologia do Instituto Fernandes Figueira e consultora do Método Canguru do Ministério da Saúde. Nossa querida psicóloga Adriana Zuendal, responsável pelo Serviço de Psicologia da UTI Neonatal do São Francisco Hospital e Maternidade, especialista em terapia cognitivo-comportamental e abordagem centrada na pessoa, pós-graduação em Psicologia Hospitalar e da Saúde, neuropsicóloga formada pelo Hospital Albert Einstein e atua no atendimento clínico em consultório particular. E a nossa querida fonoaudióloga Suzane Martins, responsável pelo Serviço de Fonoaudiologia da UTI Neonatal do São Francisco Hospital e Maternidade, pós-graduada em Fonoaudiologia Hospitalar. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada, Adriane. É um prazer participar dessa nossa conversa. O Novembro Roxo é o mês de falarmos sobre questões ligadas à prematuridade e nos dá a oportunidade de falarmos sobre a neonatologia, que é a parte da pediatria que cuida do início da vida, tanto de bebês saudáveis, onde a intervenção médica vai ser de orientações e acolhimento da família, quanto de bebês que nasçam precisando de alguma intervenção e que precisa dessa intervenção médica imediata, que será dada desde a sala de parto até o encaminhamento à UTI neonatal. Obrigada pelo convite. Cuidar da saúde emocional, né, tanto dos pais, das mães, da equipe que lida com o bebê prematuro, faz toda a diferença.
né, nesse iniciozinho aí da vida, e eu espero que esse papo hoje a gente consiga trazer não só conforto, como informação para quem nos ouve. Obrigada, Adriane, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a fonoaudiologia dentro da UTI, porque muita gente ainda não conhece o nosso trabalho, então é um momento único para a gente estar conversando sobre isso. Ótimo, muito bom. E então eu vou começar com a doutora Ana Bia. Antes da gente começar falando sobre os cuidados em si, os cuidados específicos com o prematuro, eu queria que você esclarecesse para quem estiver nos ouvindo o que caracteriza, né, um bebê prematuro e quais são as formas de evitar esse parto prematuro. A gente sabe quanto que o pré-natal é importante, eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre isso para a gente. Olha, o pré-natal é essencial na prevenção da prematuridade. É o momento de abordar questões de saúde materna, como hipertensão, diabetes, possíveis infecções. É o momento das orientações que o obstetra irá passar quanto a hábitos que para manter uma gravidez saudável, assim diminuindo a chance de um parto prematuro. O que caracteriza a prematuridade? A prematuridade é todo bebê que nasce antes de 37 semanas. A prematuridade é a principal causa de internação de um recém-nascido na UTI neonatal. Ela é dividida por faixas, de acordo com a idade gestacional. Tem a prematuridade tardia, a prematuridade moderada, muito prematuro e extremamente prematuro. Cada faixa de prematuridade exige cuidados específicos dentro da UTI neonatal. O que é comum a todas elas é a necessidade de uma equipe multiprofissional preparada para o atendimento do recém-nascido e para o acolhimento dessa família. Perfeito. Fala um pouquinho também, Bia. A gente sabe que quanto mais o pré-natal ele é importante porque a gente consegue prever, né, como você falou, muitas questões e que a gente consegue avançar um pouco mais, não que a gente vá conseguir evitar em algumas situações que o bebê nasça prematuro, mas a gente consegue prolongar um pouco mais próximo do tempo ideal essa gestação, né? Fala um pouco da importância disso pra gente, dessa sobrevida, das complicações desse bebê. Sim, Adriane, vou pegar como exemplo a hipertensão arterial, que é uma ocorrência que pode ocorrer durante a gestação e que, se a grávida for adequadamente acompanhada, tiver as orientações tanto das intervenções quanto orientações quanto a hábitos de vida que tornem a gravidez dela mais saudável, ela vai conseguir levar essa gestação mais adiante. Que a gente sabe que quanto menor é a idade gestacional, maior é o risco para esse prematuro, maior é o número de intervenções médicas que esse recém-nascido vai ter que sofrer dentro da UTI. Então, a quantidade de dias, de semanas que a gente consegue prolongar da gestação é sempre um benefício para o recém-nascido que vai nascer prematuro, principalmente saindo da zona da prematuridade extrema, que é a menor de 28 semanas. É onde as taxas de sobrevivência do recém-nascido aumentam com uma boa qualidade de vida, sem muitas sequelas, sem muitas questões ainda a serem resolvidas durante a vida dele. Certo. E eu vou trazer agora para a Dri. Quando, apesar de todos os cuidados, esse bebê acaba vindo realmente antes do tempo. É você que pode contribuir aí conosco, tanto pessoalmente, porque você é mãe, né? Foi mãe de prematuros, eu também fui, mas eles não precisaram da UTI neonatal. Então hoje você consegue contribuir tanto pessoalmente quanto profissionalmente com o trabalho maravilhoso que você desempenha hoje no nosso hospital, né, Dri? Como que é isso? Como é que é esse acolhimento? Como que essas famílias chegam dentro da UTI? É um turbilhão, né, Dri? Sim, eu acho que isso é um tema muito importante, porque sempre a gente vê essas mães, né, numa fragilidade.
mas a gente não consegue, às vezes, dimensionar o que está por trás. O primeiro sentimento que a mãe de UTI neonatal tem é que ela não deu certo. Ela se cobra qual a culpa que ela tem, qual a responsabilidade que ela tem naquele processo, porque ela imagina que todas as outras mães conseguem levar uma gestação até o final e ela, por alguma incompetência ou por alguma responsabilidade, ela não conseguiu isso. Então, ela tem a dor do medo de perder o bebê, ela tem a dor do desconhecido, porque quando você fala UTI, ela não consegue imaginar a impossibilidade de vida em acabar de nascer, ela só consegue pensar numa gravidade, numa possibilidade de morte. Então, ela está ali totalmente fragilizada, tentando entender tudo o que aconteceu, porque existem duas mães. Existem as mães que às vezes são internadas antes para tentar segurar essa gestação. De alguma forma, elas conseguem ter um preparo, principalmente as nossas mães lá no hospital. Eu já começo a acompanhar elas desde o quarto e explicar, desmistificar um pouco o que significa a UTI. Então, de alguma forma, não é que elas entrem mais tranquilas, porque o medo é o tempo todo. E aquelas mães, que aí eu posso falar muito de mim como eu, que abri um quadro emergencial dormindo em casa, quando eu fiz, né, o meu descolamento de placenta, a hipertensão, aquela que você sabe que tem alguma coisa muito ruim acontecendo e você não tem a menor noção. Eu costumava comparar que é como se você tivesse um bebê arrancado de dentro de você. Você sabe que precisa passar por aquilo para que ele sobreviva, mas você não tem a menor noção do que está acontecendo a você. Então, isso é muito traumático, né? E você ainda tem que lidar com aqueles dias de internação que eu costumo dizer exatamente assim para as mães. Estamos passando pelo início da internação, que são os dias difíceis. Passando isso, vocês vão conseguir entender, começar a se acostumar ao que era entrar aqui e começar a confiar no processo. E é assim que ele começa a ficar um pouquinho mais leve. Mas a leveza mesmo é só o dia da alta. Esse é o dia da alegria. Esse é o dia que, assim, deu certo. Deu certo. Né? E essa é uma frase que eu uso muito para as nossas mães. A gente não deu errado, pelo contrário. Nós demos certo porque nós chegamos até aqui. As mães que, infelizmente, né, passam por isso, que não deram, elas não tiveram oportunidade de estar aqui dentro, desse bebê estar lutando e dela ter acesso ao cuidado. Excelente, Adriana. Em relação a esse cuidado multiprofissional que a doutora Ana Bia começou falando, né, nós temos a nossa querida fonoaudióloga Suzane, que também desempenha um trabalho incrível diariamente, de muita aproximação com as mães, gostoso. Com a família. Fala um pouquinho do seu trabalho, Suzane, pra gente. Muito gostoso. Não, Andri, realmente é muito gostoso trabalhar dentro da UTI e assim é bom também para desmistificar um pouco, né, que as pessoas ainda não sabem muito o que a fonoaudiologia faz dentro da UTI. E aí é importante. E aí, quando eu passo isso para os pais, eles ficam super surpresos realmente, né? Que o que o fono faz, o fonoaudiólogo, a fonoaudióloga faz dentro da UTI neonatal? A gente trabalha dentro da UTI para reabilitar esse bebê, né? Habilitar como? Trabalhando essas funções orais que, como eles nasceram, são prematuros, isso, dependendo da idade gestacional, ainda não está instalado. Então, a gente tem que adequar essas funções orais, né, que é sugar, deglutir, respirar. Muita coisa ao mesmo tempo. O bebê precisa coordenar isso muito bem. Tanto assim, no peito, que não tem esse vínculo melhor que para a primeira estimulação, que é o peito, a partir de 33 para 34 semanas que a gente começa esse processo, esse trabalho. Eu acho que a Suzane tem um papel fundamental, porque assim como eu falei que as mães quando entram na UTI, elas têm a sensação de não ter dado certo, para elas também existe uma expectativa muito grande no amamentar, em conseguir, como se ela tivesse que... E às vezes tem o bebê, né, o prematuro extremo, quanto tempo ela tem que tentar manter essa produção até que o bebê chegue ao seio. Então ela vai para a fono com uma demanda muito alta, tanto
né, emocional como de suprir aquela expectativa, né, de como é ter um bebê no seu seio. Né? Então, eu acho que o trabalho da Suzane é muito importante nisso também, porque às vezes realmente não é possível, né? E como que ela consegue trabalhar, seja nesse acolhimento da mamadeira, no posicionamento, porque elas também têm medo de dar mamadeira, do bebê engasgar, disso demorar mais tempo para ter a alta, né? Então, elas fazem também um vínculo muito grande com a Su. O trabalho dela, eu acho que é excepcional nisso, porque é uma segunda grande expectativa da mãe, né? Porque o que ela sonhou? Ir na maternidade, ter seu bebê e levar ele ao seio. Então, o fonoaudiólogo dentro da UTI neonatal, ele é o profissional que vai avaliar esse bebê quando ele estiver numa idade gestacional já, para que isso aconteça, que é de 33 para 34 semanas. Aí a gente avalia essas funções orais, que é sugar, deglutir, respirar, né, até a hora desse bebê realmente para a funcionalidade da sucção. Então, a partir de 33, 34 semanas que esse bebê começa essa estimulação não nutritiva, né, e ele começa sendo estimulado diariamente para chegar a ser alimentado pela mãe no seio materno, né? Então, assim, esse é um processo que muitas mães têm dúvida, isso demora. E como é que é isso, Suzane? Não, cada bebê é um indivíduo. E cada um está num momento da prematuridade, né? Da prematuridade, isso aí. Então, eu costumo dizer que os prematurinhos são muito parecidos. Então, eles passam por aquela fase de sonolência, de preguicinha, que a gente chama muito, né? Que eles têm realmente uma dificuldade, e os prematuros passam por esse processo de amadurecimento, né? Porque, gente, é muito importante que esse bebê vá para casa seguro, né? Essa alta tem que ser segura. A mãe, tanto ofertando o seio materno, quanto a mamadeira também, né? Que às vezes, por algum motivo, essa mãe não possa amamentar, ou por alguma coisa que aconteceu. Então, a mamadeira a gente também ensina. Então, é muito importante que esse bebê vá para casa com a segurança da mãe alimentá-lo, tanto no seio quanto na mamadeira. E elas devem chegar para você, Suzane, com uma expectativa, uma angústia muito grande. Muito grande. Né? Porque até chegar nesse momento, tem toda uma trajetória aí para ser seguida, para ser cumprida, que ela já passou, né? São internações, dependendo da idade gestacional que esse bebê tenha nascido, são internações muito prolongadas, né? De 60, 90 dias. Então, a gente tem todo o trabalho também de extração desse leite. Nós temos no hospital a sala de extração de leite, né, onde a mãe pode fazer a extração do leite quando esse bebê ainda não estiver pronto para sugar ao seio, e normalmente quando ele nasce ele não vai estar mesmo, né, e a gente faz administra esse leite através da sondinha, o leite da própria mamãe. Isso. E ela fica ali naquela expectativa. Quando é que ele vai conseguir, né, sugar, respirar, deglutir, fazer toda essa coordenação. Nós temos o lactário no nosso hospital, né? Então, as mães, quando chegam à UTI, elas já são direcionadas, orientadas a irem procurar o lactário, a sala de extração de leite, que aí a nossa técnica, ela dá todo suporte, orientação, e todo o leite que essa mãe retira é passado por um processo de congelamento, né, por aquele processo todo de asepsia, e esse leite que é retirado, né, que a mãe ordenha no nosso lactário, ele vai para cada um para o seu bebê, né, direcionado a sua mãe e seu bebê. Então, assim, elas ficam muito assim, elas vão, Suzane, posso ir lá agora tirar o leite? Vai lá, estimula de 3 em 3 horas, estimula em casa, continua. Então, assim, elas levam realmente isso muito a sério. Elas levam isso ao pé da letra. A gente pede realmente né, Adriana, para que elas compareçam, e elas vão realmente muitas vezes ao lactário. Sim, porque elas têm essa expectativa de conseguir amamentar, né? Então elas fazem esse movimento até para que o leite, né, elas mantenham essa produção e que ela possa suprir esse desejo que é de colocar o seu filho ao seio, de experimentar, de passar, né, por esse processo. Então é super importante também isso, e
E às vezes a gente tenta ajudar, porque a amamentação também está muito vinculada à fase final. Então elas às vezes acham que elas vão pegar o bebê, que vai ser às vezes também muito instintivo. E como a Suzane diz, tem uns bebês que dormem mais, são mais preguiçosos. Então isso gera um pouquinho de frustração, porque ela vê o bebê do lado mamando e o dela tá mais preguiçoso. E a gente vai com aquele trabalho de que não era nem para eles estarem mamando, né? Eles começam a ser estimulados com 34 semanas, se tivesse intraútero não estaria, né? Então, isso que eu falo muito com as mães. Mães, vamos pensar. 34 semanas era para eles estarem aonde ainda? Na barriga, então isso é super normal. Sim. Então assim, e também a gente também orienta, né, sinaliza essas mães para procurarem o mais rápido possível o lactário e a sala de extração, justamente para o primeiro leite que o bebê receba, seja realmente o da mãe, né, que não entre fórmula. Então elas são direcionadas justamente também para essa primeira alimentação do bebê já quando começa lá, né, fórmula não, desculpa. Já para que esse primeiro alimento dele seja o leite materno. Sim. Que foi ordenhado lá na nossa sala de extração. Aqui a gente entra numa parte muito importante, porque assim, durante a primeira fase da internação é a fase crítica do bebê. É instabilidade hemodinâmica, instabilidade respiratória, são quadros de infecção. E a gente sabe que o quanto o avanço tecnológico tem nos proporcionado a uma sobrevida maior, uma sobrevivência maior de recém-nascidos com idade gestacional cada vez menor. Mas também a gente sabe que isso tudo atrapalha muito o vínculo da família com o bebê. E nessa fase crítica, onde está tudo muito grave, é muito equipamento, é muita falta de possibilidade da mãe de pegar aquele bebê no colo, de às vezes até de encostar no bebê, a manutenção da lactação é muito importante. Primeiro que a gente sabe que é o melhor alimento para o bebê, não tem menor dúvida que é o leite materno. Segundo que nessa fase crítica é o colostro, que além das propriedades nutricionais, tem as propriedades imunológicas que são fornecidas ao bebê. Então, é uma fase muito importante da gente já ter esse olhar de dar esse fortalecimento, esse apoio à mãe de manter a lactação para quando o bebê chegar às suas 33, 34 semanas com estabilidade clínica, já poder iniciar o processo de sucção. Então, eu costumo pensar na importância do trabalho da fonoaudióloga, da equipe do lactário e dos hospitais que têm a oportunidade de ter o banco de leite durante toda a fase de internação, no início da manutenção da lactação e no final na habilitação desse bebê para começar o processo de sucção. Nós lá, né, Ana Bia, a gente já viu assim, bebês que ficaram 4, 5 meses internados e a mãe com uma produção de leite gigantesca, assim. Não é uma coisa atípica, né, Ana Bia? Não, é muito interessante esse nosso trabalho lá no Hospital e Maternidade de São Francisco, conta isso. Sim. Da gente conseguir, a gente tem taxas de prematuridade muito prematuro e prematuridade extrema muito altas. E com um bom índice de amamentação ao seio materno na alta. Isso traz muita satisfação ao nosso trabalho, né? Sim, é muito gratificante, realmente. Com certeza. E fala até, aproveitando, Bia, fala um pouquinho da importância desse leite materno para esse desenvolvimento do bebê, prevenção de infecção, essa internação ela transcorre de uma forma diferente para esse bebê quando a mãe consegue fazer a ordenha, né? A gente consegue manter às vezes uma alimentação 24 horas só com leite materno, né, durante a internação. Então, fala um pouquinho desse benefício do leite materno para o desenvolvimento desse prematuro e de todos os bebês dentro da UTI neonatal. Então, vamos lá. O melhor alimento é o leite materno, a gente não tem a menor dúvida disso. Quando a gente está falando do prematuro, do moderadamente prematuro ou do prematuro tardio,
a possibilidade da amamentação fica muito mais próxima, que é uma idade gestacional, o prematuro tardio é de 34 semanas até 37. O moderado prematuro de 32 a 34. Então, eles estão próximos à idade que eles já têm condição de serem habilitados para a sucção. Então, passando aquela fase crítica, a gente já mantendo a lactação durante essa fase crítica, o trabalho da Suzane já entra aí em habilitar o bebê para a sucção. Quando a gente está falando já do prematuro, do muito prematuro, do prematuro extremo, a gente sabe da importância do colostro nesses primeiros dias de vida, principalmente na primeira semana. A gente tem sempre a intenção de que a mãe faça a extração do colostro e é fornecido o colostro para esse bebê nessa primeira semana de vida e a partir daí entra com o leite materno fornecido pela própria mãe ou a fórmula quando não é possível somente o leite materno. Cabe a gente falar aqui também que para o prematuro extremo e para o muito prematuro, a gente precisa usar, além do leite materno, usar a fórmula, que ele tem necessidades de crescimento que uma manutenção somente com leite materno não daria conta. Então, o que a gente usa nessa fase? A gente usa o leite materno fortificado ou o leite materno intercalado com a fórmula de recém-nascido pré-termo. Sem dúvida nenhuma, quando o sucesso em conseguir o leite materno e ele é fortificado, é o melhor dos cenários. Mas também, hoje em dia, com os avanços tecnológicos, o avanço no suporte nutricional, tanto do suporte nutricional enteral, que é quando ele ainda não tem condição de receber o leite pela via oral digestiva, quanto o suporte enteral, quando ele já tem condições de receber pela via oral digestiva, a gente teve muitos avanços. Então, e isso, sem dúvida nenhuma, contribuiu para a melhor sobrevivência desses recém-nascidos de muito prematuros e de muito baixo peso. Muito bom. Aproveitando esse gancho dos avanços da neonatologia, porque ela avançou muito. Né, nos últimos anos, né, nas últimas décadas. Fala um pouquinho para a gente, você que coordena, né, tanto o serviço lá no São Francisco, quanto no Instituto Fernandes Figueira. Fala um pouquinho desses avanços aí das últimas décadas da neonatologia, em que isso mudou, que realmente hoje a gente consegue ter uma sobrevida melhor e uma qualidade de vida melhor para esse bebê, porque não adianta só, a gente não quer só que ele sobreviva, a gente precisa que ele tenha qualidade de vida. Né? Sem dúvida nenhuma, e isso eu acho que é a maior alegria nossa de quem trabalha em neonatologia, é ver essa evolução nessas últimas décadas. A gente pode dividir assim, no avanço tecnológico com respiradores melhores, incubadoras melhores. A gente tem hoje em dia as incubadoras híbridas, que ela vira a incubadora toda fechadinha e ela abre todinha, então a gente não precisa manusear esse bebê, trocar de leito para fazer procedimentos. Isso foi um avanço muito grande. As incubadoras umidificam, então a pele do prematuro, que é sensível, com pouca queratina, ela perde muita água. E ela estando num ambiente umidificado, isso diminui a perda sensível de água do bebê. O avanço dos equipamentos de fototerapia, da parte bioquímica, de laboratorial, da quantidade de sangue que a gente precisa colher dos bebês, isso tudo, né, nas últimas décadas vem num processo de melhora muito grande. E fora os avanços científicos no melhor manuseio da parte respiratória,
com o uso do CPAP de bolha, desde a sala de parto para o prematuro extremo, o que vem a cada ano diminuindo o número de intubações, o número de tempo de ventilação mecânica desses bebês, os avanços da parte hemodinâmica, os avanços da parte nutricional, como a gente havia comentado, tanto o enteral quanto o parenteral, que é o que vai pela veia. Isso tudo unido a uma mudança muito importante da neonatologia dos últimos anos, que é a inserção da família no cuidado desses prematuros. Algumas décadas atrás, a gente estava preocupado no bebê sobreviver. Uhum. Agora, a gente está preocupado, a gente já sabe que a gente é capaz de ajudá-los a sobreviver. Agora, a gente está preocupado com a qualidade de vida desse bebê. E pensando nisso, a gente viu que a família tem que estar inserida nesse cuidado. Sim. Não é a família começar a ser inserida quando começa a sair daquela fase de gravidade extrema. Não. A família tem que estar inserida desde o momento da internação. A gente tem que a transferência de cuidado do bebê da parte intra-hospitalar para o lar tem que ser feita durante todo o período de internação. E é isso que vem motivando muito a neonatologia nos últimos anos. O método Canguru, que é uma política de saúde que garante essa presença familiar, ela tem por base, por início, o contato pele a pele do bebê com o pai ou com a mãe, já desde o princípio da vida desse bebê, o que proporciona melhor estabilidade clínica, melhor controle da temperatura, respiração, a posição que ele fica na posição canguru favorece o controle cervical, a melhora do tônus, e isso vem melhorar no sono, vem melhorar na respiração, vem melhorar na fase da sucção. Então, eu resumiria, Adriane, como isso, como a gente tem o avanço da tecnologia pesada, que são aparelhos, respiradores, todo o nosso conhecimento científico, mas esse olhar para a inserção da família no cuidado desse bebê foi de extrema relevância na melhor sobrevida desses bebês. Com certeza. E aí eu transfiro, né? Para a nossa psicóloga, como que é isso, né? São internações prolongadas, são mães e pais desgastados, emocionalmente abalados. Como que é esse apoio, Adriana, para essas famílias? Sim, é muito importante, né? Como a Bia mesmo falou, desse contato, né? Dessa família com o bebê, porque eles chegam ali, né? Do lado do leito, extremamente fragilizados. Quando eles olham o bebezinho, né, com aparelhos, né, com todo o manuseio que é necessário, a primeira sensação que eles têm é que não vou encostar, não vou botar a mão, é melhor não abrir, ele pode pegar alguma coisa, eu posso fazer piorar. E é justamente esse trabalho que eu faço, falar, não, o seu filho precisa sentir você. E uma comparação que eu faço, muito grande para eles, é a seguinte, você tem a referência do que é o nascer, o seu bebê não tem. Para ele, todos os bebês nascem assim, o que ele está passando, ele não tem essa referência de porque eu nasci, porque eu estou passando por isso. Então você precisa ser para ele o porto seguro, porque ele estava dentro de você, então você tem que dizer para ele, mamãe tá aqui, papai tá aqui, tá tudo bem, a gente tá junto, ele precisa sentir você, porque ele já saiu de dentro, então ele precisa saber, cadê aquela voz, cadê aquela pessoa, quem que tá aqui comigo, né?
Já cansei muitas vezes de pegar nas mãos, naquelas mãos trêmulas, apavoradas de como que eu vou encostar, de explicar o toque na pele do bebê, né, de que eles precisam apoiar a mão sem friccionar, mas ali, estando ali, fazendo o carinho, conversando. E isso é algo que a gente vê muito acontecer. Quanto maior o contato, maior a conversa, quanto maior a entrega ali, né, dentro do vínculo que é possível, a gente vê uma melhora muito maior dos bebês, sabe? Que às vezes a gente tem alguns bebês que vêm transferidos e essa mãe às vezes, né, leva uns diazinhos para poder chegar até ali o bebê, e como faz diferença tanto para o bebê quanto para aquela mãe. Porque imagina, e eu posso dizer por mim, eu levei 6 dias para pegar minha filha pela primeira vez. Então, é o desejo, como que você tem o seu bebê e você não acarinha, não aninha, não bota no seu colo. Isso é o maior desejo, os olhinhos delas brilham. Eu posso dizer que quase em 100% o primeiro colo é de muito choro. Porque é a realização de um desejo, né, de segurar o seu bebê ali, agora, do lado de fora. É o coração com coração. O bebê é diálogo tônico, ele precisa sentir o toque, ele entende o amor pela forma como você está segurando, pela aquela conversa, pelo cheirinho na cabecinha, sabe? Por todo aquele movimento que é feito. Então ali é uma segurança do está tudo bem, vamos seguir. Né? Então é muito importante. Realmente é muito importante. Eu costumo dizer para as mães, assim, a UTI não é só tristeza. Eu falo isso muito para as mães. Que a gente é um pouquinho de cada, né? A gente é um pouquinho psicóloga, a gente é um pouquinho né? Então, assim, eu converso muito com as mães. Eu tenho uma proximidade muito grande com os pais, mas com as mães, né? Por causa da amamentação, e eu costumo dizer, a UTI não é um lugar triste. Aqui não é um lugar triste, né? Para elas se sentirem acolhidas, né? Que esses bebês estão ali, fazem parte da história dela, mas da nossa história também. Então, eu sempre falo isso para elas. É muito gostoso, realmente, esse contato, esse trabalho que a Adriana faz, né? Desse aconchego, porque é isso, né? Como ela passou por isso, então ela sabe realmente passar o que tá, né? O que essa mãe está sentindo, o que esse pai está sentindo. Então é muito bom realmente. Sim, eu costumo dizer para elas, e várias delas já me deram esse retorno, né? Principalmente na hora da alta. Eu nunca vou me esquecer que quando eu entrei aqui destruída, você me disse que a UTI neonatal é vida. E sim. Claro que a gente não é 100%, porque existem gravidades que fogem, né, à possibilidade da ciência, mas na sua grande maioria, sim, eles vão para casa. Então, ao contrário, eu sempre faço essa comparação para eles, ao contrário do que possa ser uma UTI adulto, a UTI neonatal é vida. Sim. E é vida mesmo. E é porque vida mesmo. 97% dos nossos bebês vão para casa. E quando a gente passa isso para eles... 97%. Sim. E temos uma UTI extremamente grande, né? Uma UTI com 50 leitos. O hospital esse ano fez 14 anos, né, de existência em agosto. E nesses últimos 14 anos foram mais de 8 mil bebês que passaram pela nossa UTI. Então, a gente tem uma taxa de mortalidade realmente muito baixa e o nosso sucesso é de 97%. Então, realmente é uma UTI de vida. De vida, e é importante passar isso para eles, para que eles confiem, né? Porque assim, é o que elas dizem, meu coração só desacelera quando eu chego do lado do leito. No caminho entre a minha casa e chegar até aqui, na hora que eu olho, eu falo, ai, tá tudo bem, né? Estamos aqui. E é isso, eles precisam realmente acreditar, interagir, entender que aquele bebê está emprestado um pouquinho de tempo com a gente, que eu costumo dizer sempre isso para elas também. O bebê é seu, ele não é nosso. Ele está emprestado para a gente te devolver ele assim, ó, no ponto. Mas ele é seu. Eu falo para elas que lá é o lugar é o único lugar que a gente fica feliz que as pessoas vão embora. Sim. Aqui a gente fica feliz que todo mundo vai embora. Aqui a gente não quer ninguém pra gente. A gente quer e não quer. Mas é um lugar que a gente fica feliz quando as pessoas vão embora. Eu falo muito isso para elas. Elas adoram de realmente, um processo de amadurecimento. Sim, né? Sim. Aquele bebê que nasceu prematuro vai amadurecer. E eu acho que o nosso grande diferencial é esse, Adriane, é uma equipe que pensa muito parecido e pensa muito
nesse bem-estar não só do bebê, que quando a gente trabalha com neonatologia, não é só o neném. Definitivamente a gente já há alguns Abraça anos a família, entendeu né? isso. Sim. É uma família. Não tem como ser. Né? E igual que é uma família do lado de lá, que a gente tem que abraçar, tem que acolher e tem que lidar com coisas super difíceis, com diagnósticos ruins. A nossa UTI é de alto risco fetal e alto risco materno. Então, a gente recebe bebês extremamente graves. A gente também tem uma família do lado de cá, uma família que eu quero dizer, é uma equipe de muitos profissionais que tem o mesmo pensamento, de dar o tratamento mais gentil àquele bebê. É óbvio que é munido de muito conhecimento teórico, científico, baseado na melhor evidência no tratamento desses recém-nascidos, mas com um lado acolhedor, humano, de integrar a família a esse cuidado muito grande. Esse é um diferencial muito grande do nosso hospital. É se colocar no lugar, né? Acho que empatia, né? Os técnicos, assim, a gente tem uma vivência muito boa com eles, né? Os técnicos, fisioterapeutas, então realmente a gente é uma família, né? Na UTI neonatal e do hospital inteiro, né? Mas como a gente é o nosso cantinho, então realmente eu acho que tudo funciona, né, Ana Bia? Você que é a nossa chefe, né? Eu acho que isso tudo funciona com tanta harmonia, clareza. A gente tenta demonstrar o que a gente faz realmente. Então, assim, eu acho que é por isso que dá certo. São profissionais escolhidos a dedo, né? Acho que até dos meninos da secretaria. Sim. Né? Que eles que estão ali na linha de frente com os pais, né? De dar informação, de marcar a ida ao lactário, de falar sobre um profissional externo que vá dar algum tipo de parecer, eles que comunicam, e sempre com gentileza, com carinho, se colocando no lugar do outro, isso faz muita diferença. As pessoas, os funcionários da limpeza também se apegam, as mães têm diálogo assim, com eles, e fulano tá assim, vem, presta atenção. Realmente a nossa equipe é uma equipe muito boa, muito formidável. Acho que um costura no outro, né? Eu sou suspeita. Nós somos suspeitos. Nós somos, né? Mas assim, isso eu acho que é muito importante realmente pontuar. Eu posso colocar até, né, colocando eu e Suzane, que nós não somos os médicos, né? A gente vem como parte da equipe multi, e tenho certeza que eu posso falar em nome da fisioterapia também. A nossa equipe médica, ela solicita a nossa presença. Eu acho que tenho certeza, todos os médicos que trabalham ali, eles não têm aquele lugar de onipresença. Eu sou o médico que salva, pelo contrário, sabe? É aonde vem comigo, preciso que você entre aqui, quero que você me explique, quero a sua opinião sobre. A gente sente uma liberdade de poder trabalhar. Eu acho que o trabalho acontece e dá tão certo porque a gente confia no nosso espaço, trabalho, eles confiam, eles respeitam a nossa opinião, existe essa troca, existe a importância do que é cada um, sabe? Então, não tem como dar errado quando você fala a mesma língua. Não é uma questão de brio, é uma questão de propósito. É verdade. E eu acho que todos nós trabalhamos com o mesmo propósito, né? Que é aquela família que internou. Eu costumo até dizer muito para os nossos técnicos, internou um bebê, internou um pai e uma mãe. Existe uma família ali, eles estão internados juntos. E a gente precisa não olhar só o bebê, mas aquelas pessoas que estão ali do lado. Às vezes é um detalhe do que a gente pode fazer, às vezes é ver uma mãe que está sentado e você logo correr e falar assim, você quer pegar? E na mesma hora vem aquele sorriso, porque elas têm medo de incomodar, elas têm medo de chamar, elas não sabem se estão atrapalhando. Então, isso é muito bonito, é como se fosse um trabalho cadenciado, sabe? Você vai vendo acontecer. Como muitas vezes Suzane vem e me sinaliza, olha,
Aquela mãe tá insegura, não tá legal. Já cansei de ficar do lado das mães e às vezes eu falo pra Suzane, não, pode deixar que no próximo horário eu vou estar lá do lado dela, incentivando que ela é capaz sim de conseguir. Muitas não sabem nem às vezes segurar direito, fazer algum tipo de manuseio. Então, eu acho que isso é muito importante. Eles saberem a quem eles recorrem, sabe? A quem eles podem perguntar. Então, isso... Eu acho que a gente funciona muito bem lá, sim. Vocês viram como vai muito além da clínica, né? Muito além da clínica. Neonatologia é muito além de só a parte clínica. Não existe não trabalhar em equipe, não dá certo. Sim. Não tem como. E o respeito entre todos é fundamental muito grande, e é muito grande, muito né? grande. É entender a importância do outro, o papel do outro. E o entrosamento. Sim, porque às vezes a gente chega e a gente precisa dar um abraço na nossa equipe, porque às vezes ela está fragilizada por alguma coisa, né? Que a gente sente. A gente sente, a gente sabe que a gente lida com o sonho de vida de uma família. A gente sabe que aquele bebê que pra gente não é mais um, mas poderia ser visto, para aquela família é o bebê dela. Né? Ela quer levar ele para casa, então todo o sonho dela tá ali. Exatamente. Trazendo um pouquinho da assistência da nossa fono, tem alguns exames que o bebê faz, não tem, Su, quando estão internados? Sim. Assim, quando o bebê já está relativamente perto da alta, né, já mais na probabilidade de realmente já ter a sua alta, eu realizo o teste da orelhinha, que né, para ver se o bebê tem alguma perda auditiva, né? Sendo esse bebê tendo realmente alguma perda ou não, a gente encaminha, faz todo o encaminhamento que tem que ser feito, e a gente também realiza o teste da linguinha, né? Para ver se o bebê tem hoje é o frênulo da língua curto, que se o bebê realmente tiver, a gente indica para fazer a frenectomia, ou então pode fazer também internado no nosso hospital, né? Quando o bebê tem... então isso pode influenciar na sucção, então às vezes o bebê está internado com a gente, então faz o procedimento dentro da UTI. Caso o bebê não precise, que isso não vá atrapalhar, né, no reflexo da sucção, que ele possa ir embora, que ele pode ir embora, não tem problema, ele faz ambulatorial. Então, esses 2 exames a gente faz, que é o teste da orelhinha e o teste da linguinha. Faz parte da nossa... Todos os bebês internados fazem essa triagem, as 2 triagens. Perfeito. Antes da gente encerrar, eu queria trazer aqui algumas perguntas e dúvidas que a gente sempre ouve, né, dos pais, a gente costuma sempre ouvir. Eu vou trazer aqui uma delas, tá? Para vocês responderem. Ana Bia, meu bebê nasceu muito pequeno. Ele vai conseguir se desenvolver normalmente? Olha, é uma pergunta muito ampla, né? Que assim, ele pode ter nascido muito pequeno, mas com uma idade gestacional maior. Ele pode ser realmente muito prematuro e com peso muito baixo. E a prematuridade tem algumas que a gente chama de comorbidades que são inerentes à prematuridade. O desenvolvimento do sistema nervoso é imaturo, o desenvolvimento do pulmão é imaturo, e de acordo com a repercussão que essa imaturidade tem nesse primeiro período da vida deles, nos primeiros dias, semanas, meses, eles podem ou não evoluir com sequelas. Eles podem ou não evoluir com questões que serão resolvidas durante a vida deles, a vida pós-UTI deles. Então, o que a gente pode dizer? Que o recém-nascido que nasce com menos de 28 semanas, ele é extremamente prematuro. E só pela essa extrema prematuridade, ele pode sim ter dificuldades, sequelas, mas que a gente já sabe também que ele pode ser reabilitado durante a vida dele. Que a capacidade do bebê de melhorar, a capacidade do sistema nervoso central deles, a plasticidade do sistema nervoso deles,
de melhorar, de se adaptar, de conseguir atingir os marcos do desenvolvimento, de conseguir um desenvolvimento adequado, são boas hoje em dia. Mas tudo vai depender desse início da vida, do que causou estímulo, a prematuridade, do estímulo durante a vida. A gente já teve, né, um monte de crianças que, né, que voltam pra gente, assim, maiores, as mães trazem pra gente ver, e que nem, sabe, né, não foram extremamente graves, mas com desenvolvimento extremos, bom. Então a gente divide do que foi no início da vida, do que teve de intercorrências no início da vida e de como que se desenvolveu esse acompanhamento no pós-alta, do que recebeu de estímulo, do que ele precisou de estímulo, mas as chances de um bebê entre 28 e 30 semanas de terem uma boa qualidade de vida é muito boa hoje. A nossa experiência, a experiência mundial, científica, é dos bebês sobrevivendo e sobrevivendo bem. É verdade. E quando meu bebê estiver alta, o que vai mudar em casa? Como é que é esse acompanhamento depois da alta? Cheguei em casa. E aí? Esse daí é a nossa grande luta hoje em dia. Grande desafio, né? Grande desafio. Entender a alta hospitalar como um processo que se inicia na internação. Da família estar inserida para ela conhecer o jeitinho desse bebê, ela conhecer o o lado que ele gosta de dormir, se ele dorme mais no período noturno, mais no período diurno, conhecer sinais de gravidade, saber administrar todos os remédios que serão necessários, por vezes, continuar em casa ou não, saber o hábito intestinal desse bebê, o cocô dele está de consistência normal, ele faz quantas evacuações por dia, que vocês imaginam, o bebê está internado dentro de uma UTI. Se a mãe não estiver tendo todo esse acompanhamento, isso tudo ela vai descobrir em casa. Então isso não pode mais, a gente não pode mais admitir isso. Esse acompanhamento tem que ser feito durante toda a internação para a mãe conhecer o bebê conhecer a mãe. Eu estou falando centralizando na mãe, mas é a família. A gente já tem muitos pais participando desse processo também. É em menor número? Mas a gente já observa esse caminhar do pai junto também. Então, existe essa parte de conhecer as gravidades, conhecer os remédios, conhecer os hábitos do bebê. Existe as orientações necessárias, que são os encaminhamentos. O seu bebê vai precisar do neurologista, do pneumologista, esse está incluído no processo de alta. Existem as orientações habituais, as vacinas. Qual vacina que eu preciso dar? Hoje em dia já é recomendado que o bebê saia da UTI vacinado. Então, como que vai ser o segmento da carteira vacinal desse bebê? Isso tudo faz parte do processo de alta. Outra questão que às vezes a gente nem imagina, que a gente vai dar as orientações de alta, a mamadeira é feita assim. E como que eu limpo a mamadeira do meu filho? Como que eu diluo o leite? Eu coloco primeiro o pó, eu coloco primeiro a água? São coisas que a gente, no dia a dia, do nome já diz, é uma unidade intensiva. Sim. Às vezes a gente não tinha muita atenção, que nessas últimas décadas a gente vem fazendo isso, dando essas informações durante a internação, para que isso não seja tudo no momento da alta. Então, vocês podem ter certeza que vai ser um processo de internação que vai seguir junto um processo de alta, que quando vocês estiverem alta, vocês já vão estar
habilitados a cuidar do bebê de vocês com segurança em casa. Isso eu costumo falar com as mães, aqui é o lugar, vocês estão aqui, então aqui é o lugar de aprender. Então todas as dúvidas que vocês tiverem, eu sempre falo isso, né, com as mães, ó, aqui é o lugar de aprender, aqui a gente, o que vocês tiverem dúvida, esse é o momento de aprender para não ir embora com dúvida, porque a alta tem que ser muito segura, né, muito alinhado tudo ali, né, então realmente a gente bota esse checklist na mão delas, então tenta fazer, às vezes eu até falo isso para a mãe, escreve, tá com dúvida, porque às vezes em casa chega, a dúvida aparece, lembra de alguma coisa, porque né, mãe de prematuro quando chega na UTI quer saber o quê? O peso. Então elas realmente acabam esquecendo, tadinha, tanta coisa, então eu faço, escreve, chegou em casa, tá? Dúvida, chega aqui, tira com a gente, porque a gente aqui tá para isso. Então, às vezes elas fazem isso, tá? Às vezes elas chega com caderninho, bloco de notas. E a Suzane falou do checklist, existe esse checklist. A alta do prematuro extremo obedece toda uma linha de já está habilitado para isso, já resolveu isso, já fez isso, já tem médico marcado, já vacina já agendada. A gente tende a reunir isso tudo antes da alta deles. Não, eu falo para eles também o seguinte, que a gente não queria estar ali, mas já que estamos, vamos fazer uso. Olha, você tem ali um técnico que você não contrataria em casa, que vai te ensinar, que vai te ajudar. Você tem a fono que vai ver a melhor pega do seu bebê, você não vai correr risco desse erro. Estou ali também para poder ajudar nessa insegurança, porque sim, mediante né, a todo o processo que é de internação, quando o cuidado passa a ser dela, isso dá um medo, né? Sim, de não ser assertiva. É como se não coubesse mais nenhuma possibilidade de erro. E não é assim, porque nasce um bebê, nasce uma mãe. Então, ela vai aprender, de fato, na hora que aquele cuidado for 100% dela, né? E aí é muito curioso que às vezes eles mexem, eu brinco, olha, não quebra não. Pode mexer, é seu, olha, pega, abraça, não tenha medo, né? Mas isso que a posição canguru ajuda muito também, né? Que eles ficam alinhados, encaixadinho ali, a mãe tem liberdade, né? Sim. E às vezes também eu brinco com elas, que eu falo que o UTI é um lugar que às vezes a gente entra chorando e sai chorando, porque a gente cria um vínculo. Elas criam um vínculo entre as mães, elas criam um vínculo com a equipe. Isso é verdade. A vida fica parada naquele movimento casa UTI, como que amanhã eu não venho aqui? Eu não quero estar aqui, mas é a falta daquelas pessoas que viram rotina, né? Vira o dia a dia delas e passa a ser aquele colo, aquela segurança, porque como UTI neonatal só pode frequentar pai e mãe, elas acabam se apegando a gente. Sim. Né? Então, assim, queria até colocar esse detalhe, Dri, eu sei que sai um pouquinho fora do roteiro, mas eu acho importante colocar, porque isso é uma grande questão da rede de apoio e dos pais, que eles acaba sendo uma angústia desses pais que internaram, né? Por que a UTI neonatal só pode pai e mãe? Por que esses avós não podem frequentar? Né? Por que não pode haver esse acolhimento? Eles entendem que aqueles filhos estão ali sofridos com seus netos e eles não podem estar junto. Então é importante que a gente consiga dizer que esse acesso à UTI, sendo exclusivo para pai e mãe, é porque é uma questão do direito à vida. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando a vida é colocada em risco, todos os outros atos normativos, eles deixam de existir. Não é uma questão de protocolo do nosso hospital, é uma questão de cumprimento da lei, porque nós temos bebês muito pequenininhos, então a gente não pode colocar aquelas vidas em risco. E a gente sabe que hoje a gente está bem, amanhã a gente pode amanhecer com uma febre. E aqueles bebês são pequenos, são vulneráveis, não têm um sistema imunológico, né? Eles não foram vacinados. Então a gente não pode ter fluxo de pessoas lá dentro. Então a gente precisa, de fato, restringir. Existe uma lei que nos respalda para isso, justamente para a gente dar garantias. Porque às vezes eu entro, vejo, faço um fluxo maior de um bebê, mas não é o meu bebê que vai passar mal, mas é o coleguinha do lado.
É o bebezinho que está ali do lado. Então, a gente tem esse compromisso com todos os que estão ali. Sei que isso é difícil, a gente tenta flexibilizar com uma visitinha para conhecer, para que essa angústia seja um pouco menor, mas realmente a gente precisa, para dar essas garantias, que a UTI tenha esse fluxo com pai e mãe. Certo. O que não impede de ter uma visita, né? Sim, que é como a gente procura fazer esse acolhimento. A visita dos avós. A visita dos avós, de irmãos, sim, porque a gente sabe dessa importância, por isso foi criado, né? Mas assim, eu sei que isso num primeiro momento da internação é uma questão de conflito, né? Às vezes os avós acham que aquela mãe não vai entender as explicações e a gente também facilita, a equipe médica me ajuda muito, que às vezes eu peço para eles atenderem lá fora, explicar junto numa primeira vez com a mãe, a gente marca reuniões, porque a gente sabe que essa rede de apoio precisa estar tranquila para ajudar esses pais em dor, porque se elas também ficarem numa cobrança, eles já não têm espaço para mais nada, né? Eles já estão vivendo um momento muito delicado. Então, a gente também procura fazer essa visita de uma forma rápida, mesmo só para conhecer. Sei que muitas vovós ficam meio bravas às vezes comigo, eu falo, olha, não pode pegar no colo, mas você vai ter muito tempo. Mas elas já ficam felizes de poderem estar ali, né? Mas é importante que entenda por quê que a gente tem essa restrição. É mais uma parte do nosso cuidado e do respeito à vida dos nossos bebezinhos. Perfeita colocação, Adriana. Se deixar, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, porque assunto não falta, né? Esse universo, ele é um universo muito grande. Sim. E Dri, parabenizo realmente a gente estar aqui, esse movimento, né, que o nosso hospital está fazendo, né, que você fez, que você trouxe à tona, que nos convidou, porque eu acho que a gente precisa falar da UTI. Sim. Eu acho que a UTI, ela deveria ser falada no pré-natal, ela deveria ser inserida como uma possibilidade, sabe? Eu acho que ainda é um isso, tabu, né? Isso é um tabu ainda. Eu não sei se entende-se que trazer isso para o pré-natal geraria alguma situação para os pais, mas eu acho que é o contrário. Se a gente consegue mostrar para eles o que significa esse nosso universo, eu acho que a gente teria pais, sabe, com outro olhar, né, sem ter essa sensação de fracasso, que eu acho que é o pior, né, que além da dor, eu fracassei. E não é isso, né, então eu acho que isso aqui é muito importante, muito Informação Obrigada, sempre ajuda, sim. Sempre, é o caminho de tudo, né? De tudo, com certeza. Bom, eu acho que nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria de pedir a cada uma que deixasse uma mensagem final para todas as famílias, para os papais, para as mamães que estão passando por esse momento de internação de um bebê prematuro dentro da UTI, né? Que vocês deixassem uma mensagem para quem estiver nos assistindo. Que nós estamos juntos nessa caminhada, né? Que nós estamos juntos nessa caminhada, não só eles, mas com a gente também. Né? O que eles precisarem da gente, a gente está ali para isso. Para confortar, né? Para ajudar, auxiliar e orientar. Né? Para que essa mãe vá embora, porque lá é o lugar que a gente não gosta que as pessoas fiquem. Então, que eles sigam seus caminhos, mas com segurança. Né? Dentro tanto da parte médica, da mãe estar preparada para receber, né? Enfim, ser mãe dessa criança realmente, né, ali no seu lar e ir embora com segurança. Eu acho que, né, esse é o que eu desejo e o que eu quero para todos os nossos bebezinhos lá da UTI. Obrigada, Suzane. Obrigada, Dri, pela essa oportunidade, tá? Vamos lá, eu queria, assim, que prematuridade assusta, a UTI sem dúvida nenhuma, mas que ciência salva a vida. Quando a gente tem um embasamento teórico bem feito, a gente vai sempre atrás de novos manejos, novas terapêuticas, novos protocolos, que isso tudo vem com a ciência, que a ciência salva a vida e que o cuidado é único. Que se a gente tem
a teoria, o embasamento vindo da ciência, a gente também tem o cuidado, a gentileza, a humanização, que também, junto à parte teórica, é o que contribui, é o que faz a gente conseguir com esses recém-nascidos tenham inícios difíceis, mas com Final um feliz. futuro brilhante, como diz o tema desse ano do Sim. Novembro Roxo. Sim. Então é isso. Bom, eu escrevi e queria ler para as mamães, assim, porque eu não quis deixar de dizer algumas coisas, assim, que eu acho que tentei resumir um pouquinho, né? Aham. A prematuridade nos ensina sobre a delicadeza da vida e a força que nasce no limite do possível. Cada dia na UTI neonatal é uma aula silenciosa de coragem para o bebê, para os pais e para toda a equipe que se doa incansavelmente. O trauma vivido ali é real, mas ele também pode ser o ponto de partida para o cuidado, o acolhimento e a reconstrução emocional. Falar sobre o mês da prematuridade é dar voz a essas vivências, é reconhecer o medo, é honrar a luta e é celebrar o renascimento. Superar não significa apagar o que foi vivido, mas transformar, florescer da dor em vínculo, a memória em propósito e a vulnerabilidade em potência de amor. Eu, como psicóloga e mãe de uma prematura, digo para vocês, eu acredito sim que entre o medo e o milagre, o amor nos mantém respirando. Ai, que lindo! Não poderíamos encerrar melhor. Chegamos ao final da nossa conversa. Eu gostaria de agradecer muito a vocês. Muito obrigada, doutora Ana Bia. Muito obrigada, Suzane. Muito obrigada, Adriana, por trocarem tantas experiências, compartilharem com a gente tantos temas sensíveis, pessoais também, né? Tenho certeza que todas essas experiências e tudo que a gente compartilhou aqui hoje vai estar chegando aí a todas as famílias que nesse momento estão passando por essa situação, para acalmar um pouquinho, né? O coração. Com certeza. E a você que está aí nos acompanhando, o nosso agradecimento especial. Que o Novembro Roxo siga lembrando a todos nós que cada pequeno passo de um prematuro significa uma grande vitória. Sim, com certeza. Certo? Certo. Continue acompanhando as ações do São Francisco Hospital e Maternidade em nossas redes sociais e até a próxima.